Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos na primeira parte, que vai até o capítulo 45, sobre as profecias da história. E falamos ainda das profecias que foram nos deixada dentre o ano 625 até o quarto ano de Jeoiaquim. Agora nós vamos ver no fechamento do segundo capítulo o anúncio do castigo da nação. Nós já havíamos visto que Deus estava denunciando o pacto que havia feito, a aliança que havia feito no deserto, no Sinai, e agora ele pede para que as pessoas ouçam a sua advertência enquanto existe tempo. Olha que coisa interessante, até o último minuto Deus dá tempo para o arrependimento. As pessoas querendo ser livres, livres como? Elas não queriam as responsabilidades, a exigência de santidade, de consagração, de vida reta que a aliança trazia. Então elas queriam liberdade, elas queriam fazer o que elas queriam fazer do jeito que elas achavam melhor. E ao querer ficar livre da aliança, das regras que Deus havia lhes dado, em troca de bênçãos e prosperidade, eles se escravizaram. Eles se deixaram levar por prática imoral, por prática licenciosa, por erotismo, por idolatria, por um modo de vida contrário a toda a regra que estava colocada diante deles por Deus. A verdadeira liberdade aqui, o que eles não conseguiam entender, era servir a Deus e não servir aos seus próprios propósitos, às suas luxúrias, à sua licenciosidade, o seu erotismo. Ele fala de uma faixa. Nessa parte ele fala a respeito de uma faixa que as mulheres usavam. Este cinto, esta faixa, era utilizada pelas mulheres para identificá-las como casadas. Então, o povo que era a esposa, que simbolicamente representava a noiva de Deus, tinha jogado fora esse cinto. Esse cinto era a parte mais íntima, era a parte que ficava em contato com a pessoa. Eles jogaram fora a identidade. O povo estava jogando fora aquilo que o identificava como nação diferente, nação santa, nação separada, nação eleita e escolhida. O que nós vemos aqui, porque nós vimos nos vídeos anteriores, Jeremias começa a profetizar depois das reformas de Josias. Nós já estamos em Jeoiaquim. Então as reformas de Josias não duraram muito tempo, duraram pouquíssimo tempo. O povo já voltou ao que era antes. Por quê? Porque a reforma foi só aparente, foi só meia dúzia de pessoas que queriam reforma. A reforma religiosa não aconteceu no coração. Eles ainda eram idólatras, eles ainda eram de dura cerviz, eles ainda eram devassos, licenciosos. Eles ainda eram povo desobediente e rebelde. Deus apela para Israel. Ele apela e ele fala no capítulo 3, ele fala a respeito de
uma regra que existia. A regra diz o seguinte: se um homem se divorcia da sua esposa e essa esposa, portanto livre, acaba se casando com outro homem, o primeiro homem que fez o divórcio, o primeiro homem, não pode voltar a se casar com a esposa divorciada. Era isso que estava acontecendo. Israel, esposa de Deus, ela se afasta, vai se enamorar, vai namorar, vai ter o seu caso com outros ídolos. E agora, veja, a regra diz que Deus não pode aceitar. Porque o marido não poderia aceitar, porque nós estamos diante de uma prostituição e de uma idolatria. Olha só o que Deus fala aqui. Somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Convertei. Então veja lá, Deus, ele está denunciando esta situação, ele está dizendo, olha, reconhece, porque se você não reconhecer, as forças da natureza vão pesar, porque eu determino quem e de onde vem o julgamento. Deus determinou que as forças da natureza pesassem sobre a nação, mas isso não fez com que a nação voltasse. Nem isso fez, porque eles estavam numa prostituição e eles gostavam do que eles estavam fazendo. Havia uma disparidade entre o que eles falavam com a boca e o que eles agiam na sua vida. Os rituais eram só rituais de aparência, de exterior e nunca daquilo que era interno. Então ele compara a culpa das duas irmãs. Que irmãs ele está falando? Ele está falando de Israel, o reino do norte, e de Judá, o reino do sul. Israel havia caído em cativeiro diante da Assíria em 722, ou seja, quase 200 anos antes. Ele diz, se arrependa porque eu volto. Olha lá, o verso 14 diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposarei. Então ele está esquecendo a regra antiga de que não podia desposar. Ele diz, eu vou desposar de volta, por amor que eu tenho. Então olha lá, e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, com inteligência. Ele está dizendo, arrependa. Eu sei que o arrependimento é difícil, eu sei que não é fácil você concordar que estava errado, mas se arrependa porque eu os receberei de volta. Vocês vão receber perdão. Ele diz, olha o que aconteceu com Israel, o reino do norte. O reino do norte, eu mandei profetas e ninguém ouviu. Então o que acontece? Foram para o cativeiro. Foram para o cativeiro. E vocês, reino do sul, Judá, o que vocês tiveram? Israel não teve exemplo. Israel teve os profetas e não voltou, e por isso foi para o cativeiro. Mas vocês viram Israel ir para o cativeiro. Vocês tiveram exemplo. O que eu vou dizer de vocês? Jeremias fala às 10 tribos de Israel que foram para o cativeiro, e ele diz, se arrependam lá no cativeiro, porque eu vou tirar vocês de lá, e eu vou trazer de volta para Sião, eu vou trazer de volta para a terra. Quer nos parecer que eles ouviram isso
mas eles não se arrependeram. Por quê? Porque nós conhecemos como as 10 tribos perdidas, porque elas não voltaram do cativeiro. Judá e alguns de outras tribos voltaram do cativeiro babilônico, porque eles se arrependeram lá na Babilônia, eles se arrependeram. Israel, muito provavelmente não, porque eles não voltaram. Nós não temos notícia, inclusive, eles são conhecidos como as 10 tribos perdidas. Os que negam a Deus serão negados por ele? Sim. Se eu nego a Deus, eu não vou ser tratada de forma diferente, porque se eu estou negando a Deus, como é que ele vai me aceitar? Então, se nega a Deus, Deus nos nega. Mas existe uma saída, existe uma mensagem de salvação no final das contas. Sim, acabei de ler para o amado, né? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Chamar-me-ás, diz o final do 19, meu Pai, e de mim não me desviarás. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Ei-nos, aqui vimos a ti, pois tu és o Senhor, nosso Deus. Então, se Judá tem esta possibilidade, ele só vai acessar essa possibilidade se ele se arrepender. Então, aí ele será governado por verdadeiro servo de Deus, quando esta nova aliança entrar em vigor. Quem é essa nova aliança? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jeremias, então, está vendo além do exílio que vai acontecer. Então, ele está bem longe do exílio, está faltando anos ainda para o exílio, mas esse exílio vai acontecer. Ele está enxergando o exílio, ele está enxergando depois do exílio das pessoas que vão voltar do exílio, onde haveria bênção e responsabilidade, porque houve arrependimento. Não tem mais idolatria. Jerusalém seria chamada o trono do Senhor, porque não existe mais idolatria. Agora existe aqui a confissão de Deus como Deus e Senhor. Deus seria então entronizado, Jerusalém seria o foco, seria a luz. Isso efetivamente acontece muitos anos depois do exílio, depois do período interbíblico, quando Jesus Cristo é mandado para a mensagem de reconciliação, a mensagem de salvação num pacto novo. Jeremias, então, ele diz que há necessidade de um novo pacto, porque aquele pacto do Sinai já havia vencido. Tanto havia vencido que Deus estava denunciando e haveria julgamento. Mas depois do julgamento, o remanescente haveria de fazer uma nova aliança. E esta aliança seria aberta, seria estendida para todas as nações, como foi na pessoa de Jesus Cristo. A necessidade de arrependimento, diz o final do capítulo 3. E ele fala de lugares altos. Que são esses lugares altos? Lugares altos a gente já viu, são os lugares de idolatria. Nesses lugares havia pouca vegetação, não haviam árvores, havia vegetação pequena. E porque havia pouca vegetação, isso tipifica, isso simboliza qualidade espiritual do ritual pagão, ou seja, era desprovido de vida, era desprovido de vegetação. Então, esses cultos idólatras eram feitas por sobre os altos, inclusive sobre as casas, na laje da casa. Né? Essas elevações não serviam só para os sacrifícios e os cultos pagãos, mas eles serviam também para as lamentações. O pessoal usava isso, o povo usava isso para fazer lamentação.
Então Jeremias usa essa ideia para dizer o seguinte: os lamentadores vão até lá, no lugar onde eles pecaram, e eles vão chorar a loucura e a futilidade, a inutilidade daqueles santuários, daqueles lugares de idolatria, porque isto é inútil, isto é fútil, isto é uma imbecilidade. Judá vai aprender a lição. Ele vai aprender a lição de que jeito? Experimentando o cativeiro. Então não tem mais saída. Se não tiver arrependimento, não tem mais saída. Haverá punição como houve. E o povo, quanto mais ouvia, mais duro ficava, menos fazia o que devia fazer. Então eles teriam que ir para o cativeiro e lá eles aprenderem a lição da maneira mais difícil possível. Haveria um retorno? Haveria. O capítulo 4 começa com esta visão que Jeremias tinha de além do exílio. Judá se arrependendo, e se arrependendo de uma forma genuína, de uma forma durável, de uma forma verdadeira, profunda, em justiça, ele vai então acolher, Deus vai acolher. Esse juramento deve ser em verdade, não deve ser hipócrita, apenas no exterior como eles estavam fazendo. Não era mais um fazer de contas que eu estou fazendo o ritual, que eu estou adorando o Senhor, não é isso. É verdadeiro, é em verdade, ou seja, é interior, é de coração, de alma, de espírito, com todo o seu ser, como a palavra diz. Em juízo, porque estes vão passar pelo julgamento, e em justiça, porque é o que é reto, é uma vida em retidão. O arrependimento agora, diz Jeremias, não é mais em conjunto, é pessoal. É como nós temos hoje esta pessoalidade em servir a Deus, em se arrepender e em declarar Deus como nosso Senhor e Jesus como nosso Salvador. E ele fala que se exige uma terra arada, uma terra onde a casca do pecado, da idolatria, seja removida. Então veja lá, amado, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se voltar, você vai voltar. Ou seja, em verdade. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Em verdade, em justiça e em retidão jurareis. Como vive o Senhor, então nele se bendirão todas as nações e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circundai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração. A circuncisão não era física, a circuncisão era espiritual, era de coração. Então aqui, como na parábola do Senhor, a semente poderia cair em terra boa, em terra arada, em terra preparada para receber as sementes do arrependimento e, consequentemente, dos benefícios e das bênçãos do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.